E eu queria, nessa noite, compartilhar aqui uma palavra com vocês. E no final, me lembre, nós estaremos orando pelos aniversariantes do mês de março. Amém? Não quero deixar de abençoar os irmãos que fizeram aniversário no mês de março. Mas eu gostaria nessa noite estar compartilhando uma palavra com você. Que esses últimos meses, 2 meses para cá, Deus tem falado alguma coisa no meu coração com relação à mesa, à comunhão, ao sentar-se à mesa. E o título dessa mensagem hoje, se você gosta de anotar, embora nós ficar registrado também no aplicativo, as palavras de domingo à noite são ministradas, querido, todas elas estão no nosso aplicativo, tá bom? Então você tem uma oportunidade aí de acompanhar. Mas o título dessa mensagem que nós colocamos hoje é Tomando o seu lugar na mesa do rei. Quantos gostariam de sentar na mesa do rei? Amém. Glória a Deus. E a gente quer compartilhar com você, eu coloquei como texto base, um salmo que é bem conhecido nosso, Salmo 23, mas vamos ler apenas o versículo 5, na parte A do versículo. Salmo 23, apenas a primeira parte. Todos acharam? Quem não achou, está aqui também na nossa TV. Só a primeira parte, vamos ler junto? Gostei já, vai. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mais uma vez. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Coloca a mão assim no teu coração agora. Fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Espírito Santo que habita em nós e que está aqui nesse lugar possa nos fazer entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o nosso coração se abra, que o nosso espírito seja ativado para ouvir e discernir a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que penetra no mais profundo, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que a Tua palavra entre nessa noite em nossas vidas de uma forma poderosa e transformadora. Que nada neste lugar, neste ambiente, ou que o ambiente que nos cerca possa tirar a nossa atenção. Que possamos estar focados com todo o nosso coração na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui tem o hábito de sentar-se à mesa com a família para jantar, almoçar, fazer aquele lanche da tarde, café da manhã? Quantos tem esse hábito? Pode levantar bem alto assim a mão. Temos um grupo, razoável. Nós sabemos, querido, que a nossa vida, hoje é uma vida assim muito corrida, Geralmente, o marido trabalha, a esposa trabalha, filhos estudam, filhos trabalham. E às vezes sentar-se à mesa com toda a família, dependendo dos horários, fica uma coisa até mais complicada. Mas esse era um hábito muito antigo, E Davi, ele faz uma colocação nesse salmo. O Salmo 23 é um salmo conhecido em todo mundo. Todo mundo conhece, até de repente de cor. Se eu pedisse alguém para recitar aqui o Salmo 23, as pessoas fariam, a Claudinha, por exemplo, faria uma coreografia e tudo, Nossa produtora aí, teatral. E Davi, querido, ele era um rei, um homem, um guerreiro, um homem de guerra. E ele fala que Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. E o entendimento que nós temos disso é que quando você tem inimigos que te perseguem, você é uma pessoa de guerra, quando ele fala que Deus ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, significa segurança, provisão, mesmo diante das guerras e mesmo diante das adversidades. Amém, queridos? Então eu quero falar para você nessa noite que Deus ele prepara uma mesa para você na presença dos teus inimigos. Mesmo diante das lutas que você está passando, se você tem o Senhor como seu pastor, quantos tem o Senhor como seu pastor? Amém. Então ele prepara uma mesa, ou seja, mesmo diante das guerras, você senta e se alimenta na mesa do Senhor. Glória. Aleluia! Amém. Posso ouvir um amém pentecostal? Amém! E eu quero ver alguns pontos com você
a gente meditar nessa noite. E o primeiro ponto é que a mesa, ela nos traz muitos ensinamentos. Existem alguns ensinos científicos que mostram que a mesa, ou você ao sentar-se à mesa com a família, por exemplo, nós recebemos muitas coisas boas. O fato de sentarmos à mesa, isso é estudo científico. Primeiro, melhora a saúde física e mental. Você sentar à mesa com a família para jantar, para almoçar, isso melhora a tua saúde física e a tua saúde mental. Uma outra coisa que nós temos de benefício, segundo esses estudos científicos, é que é um ótimo momento para conversar. Amém, irmãos? A mesa é o momento de você sentar e conversar. Outra coisa, trocar experiências. Você, quando senta na mesa com a tua família, você troca experiências. Outra coisa que é importante também, que esse estudo aponta, é um momento para você aproveitar a companhia um dos outros. Ou seja, nesses dias tão corridos que nós temos, quando nós sentamos à mesa com a nossa família, diz esse estudo, que você tem momento de desfrutar da companhia, de conversar. Dentro desse estudo também, fala que até os jovens e adolescentes melhoram as suas condições físicas e alimentares. Porque geralmente a criança vai para a escola, né? Aí chega lá, ela come aquela coxinha de galinha ungida. Sabe o que é coxinha de galinha ungida? Mergulhada no óleo. Né? Outro dia, antigamente eu comia essas coxinhas, o pessoal pergunta assim, você usou gloss? Né? Você fica com os lábios brilhando, né? Mas não, é coxinha ungida, mergulhada no óleo. Esse estudo, essa fonte que eu estou falando para você, é do JAMA Network Open, onde você, não ri não, que eu passei a semana toda na frente do espelho ensaiando para falar isso aqui. Então não riam de mim. Mas acho que a pronúncia ficou boa, né? JAMA Network Open. Caramba, hein? Uma outra coisa, querido, que a família, né, ao sentar-se à mesa, ela gera memórias e afeto. Alguém aqui lembra, quando era criança, que já sentou à mesa com o pai, com a mãe, com a família? Alguém lembra assim? Você lembra, Claudinha? Você lembra, Rony? Olha só que coisa boa. Ou seja, ela traz memórias de afeto, permite que haja entrosamento, união, que olhem um no olho do outro, né? Que criem vínculos poderosos ao redor da mesa. Eu lembro, por exemplo, quando as crianças eram pequenas, que a gente tomava café junto, a Tayane sempre foi assim, a Tayane é minha filha do meio, né? Que se batizou aqui, né? Também em 2022. E eu lembro que ela comia assim, né? Ela era muito gordinha, ela era pequenininha, ela comia. E depois ela falou, pai, faz mais um casadinho para mim. O casadinho era aquele pão, né? Aquele biscoito creme crack, né? Com manteiguinha no meio. Então isso traz memórias, o sentar-se à mesa. Agora, o que a Bíblia nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina sobre a mesa? Né? Nós temos pelo menos 40 citações na Bíblia falando sobre mesa. E eu queria pegar alguns textos com você, vou pedir agora ao Robertinho para me ajudar, para que a gente possa acompanhar esse embasamento bíblico. Primeiramente, Lucas capítulo 22. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser até treinar o manuseio, pode acompanhar também aqui na TV. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 15. Lucas capítulo 22, do 14 ao 15, diz assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus aonde? Fala com fé. Pôs-se Jesus aonde? À mesa. Com os seus, e com ele os apóstolos. Outro versículo, 15. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão. Então nós vemos esse primeiro texto aqui, né? Que Jesus sentava à mesa e comia com os seus apóstolos. Lucas 14, versículo 15, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, ele estava ali sentado à mesa e uma pessoa fala: Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Então no reino, querido, nós vamos comer pão também.
Nós vamos ter mesa. Amém, irmãos? Amém. Marcos capítulo 7, versículo 28. Outra coisa que nós aprendemos. Marcos 7, 28. Eu acho esse texto muito show. Vamos ler juntos isso aqui? Marcos 7, 28. 1, 2, 3, já vai. Ela, porém, replicou e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Olha que coisa poderosa. Esse texto é quando aquela mulher grega, Ciro-Fenícia, que ela chega e pede oração pela sua filha que estava endemoniada, e Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, e ele fala: não é bom que se tire dos filhos para dar para os cachorrinhos. E essa mulher, ela vira e fala: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. A mesa nos ensina, querido, misericórdia. Jesus teve misericórdia daquela mulher, e pelas palavras dela, Jesus fala: por causa dessas tuas palavras, você pode ir embora, porque a tua filha já está livre dos demônios. E diz que quando ela chega em casa, a menina já estava deitada na cama, liberta. Então a mesa fala de paz, a mesa fala de perdão, a mesa fala de alegria, de salvação, a mesa fala de misericórdia, a mesa fala de vida eterna, e a mesa fala de aliança. Mesa é lugar de aliança. Como estão entendendo? Amém. Mateus 26, 28. Eu estou trazendo alguns embasamentos para a gente poder caminhar em cima disso aqui. Mateus 26, versículo 28. Olha que coisa importante é relatado no Evangelho de Mateus 26, 28. Todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3, já vai. Porque isto O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. mais uma vez com mais fé. 1, 2, 3, já vai. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A mesa é lugar de aliança. Foi sentado na mesa com os discípulos que Jesus fez a nova aliança. Foi sentado na mesa com os discípulos, querido, que Jesus estava fazendo uma nova aliança. Eu estou fazendo com vocês. Não mais a aliança da lei, não mais a aliança da letra, mas a aliança do meu sangue. Fala para o teu irmão: é na mesa que é construída alianças. Irmãos, é momento que nós estamos com nossa família na mesa. Como você está entendendo, querido? Se você tiver oportunidade na sua casa, mesmo que você ainda não faça, tire um dia da semana. Talvez um dia que você esteja junto, um final de semana, e senta com a tua família à mesa e coma junto com ela na mesa. Amém? Então mesa, ela também fala de aliança. E mesa também, querido, ela traz direção, ela traz conforto, ela traz avivamento. Lucas capítulo 24, versículo 30 ao 33. Lucas capítulo 24. Pediu o Robertinho para pilotar ali bem rapidão, já está ali, né? Lucas capítulo 24, do versículo 30 ao 33. Do 30, Robertinho. Lucas 24, do 30 até o 33. Vamos ler junto aí? Vamos abrir ali um pouquinho mais para a gente ler junto? Amém? Agora vamos ler com mais unção, né? Vocês estão com frio, não, né? Então vamos lá, você já vai? Espera aí, rapidinho. Lucas 24, 36. Não, é do 30. Isso, o Robertinho ele vai conseguir. Vamos orar pelo Robertinho ali agora. Vem a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Robertinho? Dá um glória aí, guerreiro. Amém, isso aí. Então vamos lá, você já vai. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo dava. Abriu-se. Vamos? Espera aí, de novo. Não, a gente não está ensaiando. Não estamos ensaiando. Faz comigo assim. Aleluia! Agora ficou afinado. Ficou bom? Ficou bom? Ficou? Vamos lá de novo? Volta lá o versículo, Robertinho. Versículo 30. Vamos ler com unção. 1, 2, 3, já vai. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo dava. Abriu-se os olhos, reconheceram, visto deles, desapareceram de diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se abraçava o coração quando veio o caminho nos falava e quando nos abria
passagem é uma passagem conhecida nossa, que fala que depois da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, os discípulos, 2 deles estavam indo para onde? Para Emaús, quando a ordem era para ficar em Jerusalém. E diz ali, quando eles sentaram à mesa, e Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. Ou seja, eles estavam aonde? Na mesa. E quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem. Então a mesa fala de direção, querido. Diz que o coração deles ardia, eles falaram, o meu coração, o nosso coração ardia quando ele falava conosco. Porque mesa é lugar de direção, mesa é lugar de conforto, mesa é lugar de avivamento. Glória a Deus. Mesa, querido, é lugar de direção. Se você quer trazer direção para a tua família, senta com ela à mesa e direciona. Fala, família, é por esse caminho que nós vamos caminhar. Se você precisa de direção para a tua vida, para os teus filhos, senta com a tua família à mesa, irmão, irmã, chefe de família, seja você talvez o pai ou a mãe, né? Que muitas mães criam os filhos sozinhos. Senta e traz direção, porque mesa é lugar de direção, de conforto, de avivamento. Parta o pão, comam juntos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E mesa também, irmãos, ela traz esperança. Vamos ver João capítulo 20, versículo 7. João capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Olha esse texto, diz assim. E que o lenço... Rabachinho, volta o versículo, volta o 6 para mim, desculpa. Só para a gente contextualizar. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu os panos de linho ali deixados. Em outras traduções fala, e viu os lençóis que estavam deixados ali. Versículo 7. E que o lenço, fala, o lenço, fala com fé, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Outras traduções falam, estava dobrado na cabeceira. Tem uma história dentro da cultura judaica, que quando o senhor da casa, ele sentava à mesa para comer, o criado, ainda jovem, ele ficava num local onde ele não poderia ser visto pelo dono da casa, pelo senhor, e quando ele estava comendo na mesa, ele ficava observando. E quando aquele homem, o senhor da casa, terminava de comer ou não, ele tinha 2 atitudes que ele fazia para dizer para os seus criados se ele já havia terminado ou não. O primeiro, quando ele estava comendo e ele limpava os dedos com o pano, limpava a barba, embolava o pano e colocava sobre a mesa, significava que ele já havia terminado a sua refeição. Antes disso, o criado nem ousava chegar perto e tirar a mesa. Mas quando ele terminava a sua refeição, ele dobrava aquele lenço ou aquele pano e colocava ao lado, à parte. Isso significava dizer o quê? Quando ele embolava o pano e jogava simplesmente sobre a mesa e saía, significa que ele falava assim, eu ainda não terminei a refeição. Então, o criado não podia tirar a mesa. Mas quando ele dobrava o pano e colocava ao lado da sua refeição já terminada, ele estava dizendo assim, eu terminei, mas eu voltarei. Aqui no sepulcro, quando Pedro entra, diz que ele viu os panos, os lençóis jogados, mas Jesus teve o trabalho, o cuidado de dobrar o lenço e colocar ao lado, para dizer, eu voltarei. Glória. Aleluia. Por isso que quando ele entrou no túmulo, olha o destaque que o texto dá, que Pedro ele olha os lençóis e ele vê o lenço dobrado. Isso foi uma mensagem que Jesus dizendo, Pedro, eu voltarei. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Jesus está falando para nós hoje, eu vou voltar. Amém. Ele está deixando um lenço dobrado aqui do nosso lado, dizendo que vai voltar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O segundo ponto que eu quero ver com você, sobre a mesa ainda, né? Que a palavra nos ensina. Jesus, ele comia sentado à mesa. João 12, versículo 1 e 2. Diga, Jesus. Ele comia. Fala para o teu irmão, sabia que Jesus comia? Irmãos, às vezes a gente pensa, né, que Jesus caminhava com todos os seus 12 discípulos. E eles eram homens.
tinham carne e osso como nós, tinham fome, tinham sede. Sabia que eles tinham vontade de ir ao banheiro? Eu escutei Irmãos, e Jesus comia. E diz aqui João 12, 1 e 2, olha só. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro era um que estava onde? À mesa com ele. Até o versículo que eu pedi? 1 e 2, não é isso? Então, você vê aqui que Jesus ele comia com os pobres. Essa palavra Betânia, Bet-Ânia, significa casa dos pobres. E Lázaro, Marta e Maria eram chegados, eram amigos de Jesus. Olha, Jesus ele viajava por vários lugares, ele pregava, ele curava, ele libertava pessoas, mas se havia um local que ele gostava de estar, que ele gostava de sentar à mesa, era Betânia, na casa dos seus amigos. Irmãos, Jesus ele sentava à mesa com seus amigos e comia. Sente-se à mesa com seus amigos e comam. Estreitem os laços, sentem à mesa com os teus familiares, ensine teus filhos a sentarem à mesa, a criar relacionamentos fortes e comerem. E Jesus estava ali na casa dos pobres, na casa de Betânia, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, em Betânia, casa dos pobres. Um outro ponto, irmãos, Jesus, ele comia com pecadores. Glória a Deus. Sabia disso, irmão? Fala, Jesus comia com os pecadores. Era tremendo isso. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 3. Lucas capítulo 15 diz assim: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2: e os fariseus, diga os fariseus, diga os fariseus, e os escribas, quase que não sai, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e faz o quê? E come com eles. Versículo 3: então ele propôs uma parábola, a gente não vai entrar nisso. Eu só quero destacar aqui, irmãos, que os fariseus, os escribas, que eram os religiosos daquela época, eles censuravam a Jesus porque ele comia com os pecadores. Ele sentava à mesa com os publicanos, que eram os cobradores de impostos da época. E geralmente era do povo judeu, que era contratado por Roma para cobrar impostos. E dentre um destes, que é muito conhecido nosso, chamado Levi, que se tornou um discípulo de Jesus, Mateus. Mas Jesus comia com os pecadores e ele foi censurado por isso. Marcos capítulo 7, 18 e 19. Olha o que Jesus ensina. Respondeu-lhes ele: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou puros todos os alimentos. O que Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos e para aqueles religiosos? Não é o que eu estou comendo com esses homens que contaminam. Porque aquilo que eu estou comendo, aquela comida ali, seja ela qual for ali naqueles dias, nós entendemos que os judeus tinham algumas restrições, como comer carne de porco. Mas Jesus comia ali com os pecadores e ele estava ensinando para aqueles homens: não é o que você está comendo que vai te tornar impuro, porque o que você come, ele vai para o teu aparelho digestivo e depois ele é eliminado. Sabe o que Jesus estava falando ali? Falando português claro: você come. E é isso mesmo que você está pensando. Só para não ficar feio na gravação. Como estão entendendo, irmãos? O que ele está falando é isso: o que você vai comer vai te trazer os nutrientes necessários
e depois o que não presta é eliminado. Todos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguém não faz isso aqui? Tem irmãos até que fazem uma unção que só misericórdia. Eu lembro quando eu era pequeno, quando o Mateus, meu neto, era pequenininho, ele terminava de ir no banheiro e ele falava assim: vó, terminei, eu chamo a vovó. Aí ele: vó, acabei, vem me limpar. Quem mais fazia isso? Não tinha, era o Jonathan. Irmãos, porque esse é o processo natural do ser humano. O que eles estavam seguindo, o que Jesus estava ensinando ali, irmãos, não era contra a lei, mas ele estava falando o espírito da lei. O fato dele estar sentado com os pecadores é porque naquele momento ele estava ali com um propósito. E diz aqui, ele fala que não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. Ou seja, o que ele estava trazendo ali não é o que você está comendo ou ali naquele momento com quem você está comendo, mas é o que está no teu coração e sai da tua boca. É isso que contamina. A tua palavra de maledicência, a tua palavra de maldição, a tua religiosidade, o teu espírito arrogante, isso sai do coração e contamina você. Era isso que Jesus estava ensinando. Como estão entendendo, irmãos? Jesus estava falando ali o que realmente alimentava aquelas pessoas. Queridos, você comer 2 hambúrgueres com molho especial, cebola picles e um pão com gergelim te alimenta? Aquele quarteirão bonitão, boladão, aquele boladão. Tem que ser 2, mas comendo 2 segura a onda, segura? 3, para ficar comigo, 3. Ontem o Cadu na reunião de casais comeu 4 ou 5 cachorro quente, né, Cadu? 6, né? Ele ainda falou assim: eu só como 6, que se não chegar em casa eu não janto. Irmãos, o hambúrguer, esse hambúrguer, essa propaganda que eu fiz aqui, ele vai te sustentar a onda. Para uns tem que ser 2, 3, mas ele nutre o teu corpo, sim ou não? Cadê a nossa nutricionista? Faz assim. O hambúrguer vai trazer nutrientes para o nosso corpo, minha nutricionista? Nada. Bem pouco, né? Oi, pode falar, a nossa profissional. Só alface. Ou seja, o cara come o hambúrguer e fala: Senhor, que esse hambúrguer tenha a unção do alface. Né? Ele come pensando que está comendo um molho de alface. Irmãos, por que eu estou falando isso? Tem coisas que enchem a nossa barriga, mas não traz nutriente para a nossa vida. O que Jesus estava ensinando ali, que a lei, ela até trazia aquele peso. A lei não era que fosse má, mas o que aqueles homens estavam falando, eles estavam criticando Jesus porque estava comendo com pecadores. Aí João 21:15. Antes de João 21:15, lê Lucas 5, Robertinho, Lucas 5, 29 a 32. Aí ele trouxe um ensinamento, por que ele estava comendo com os pecadores? É isso mesmo? Lucas 5, 29. Olha só, deu-lhe então Levi, Mateus, um lauto. Engraçado, eu nunca tinha lido essa tradução. Deu-lhe um lauto, um banquete em sua casa. Levi, irmãos. O Mateus, o publicano, o pecador. Deu um banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Passa. Murmuravam, pois, os fariseus e os seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? 31. Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O fato de Jesus estar na mesa com aquelas pessoas é porque eles precisavam de Jesus. Aleluia. Irmão, senta à mesa com quem precisa de Jesus. Pastor Marcão, mas o Salmo 1 fala:
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes do prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Amém, queridos? Mas não é disso que eu estou falando. Porque se você e eu falamos que somos do Senhor e ainda não deixamos nos seduzir por mesas como essa, então nós precisamos de Jesus e nos converter. O que eu estou falando são de homens e mulheres de Deus, feitos à imagem de Jesus, que se assentam na mesa, até mesmo de pecadores, como nós. Jesus era santo. E ele sentou à mesa porque ele viu que aquelas pessoas precisavam da vida. Como estão entendendo, querido? Mas a religião, ela quer trazer distância do homem para Deus. Como estão entendendo isso? Amém. Aí em João 21:15, olha que coisa tremenda. Jesus comia com pecadores. Olha o que aconteceu em João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Essa passagem eu acho muito interessante. Foi quando Jesus ressuscitou. Pedro havia negado a Cristo, traiu a Jesus, né, com a sua negação, e ele fala: vou pescar, e voltou para a sua vida de pescador. E diz que quando eles estavam pescando, Jesus chega na praia, faz ali um braseiro, coloca um peixe, os discípulos de longe viram, e um deles falou assim: eu acho que é o Senhor. Pedro veste a roupa, sai, e quando ele chega, Jesus pergunta ali se eles têm alguma coisa para comer. Ele arrasta a rede com 153 grandes peixes. A pastora Bíblia ministrou isso aqui na Páscoa. E Jesus, ali, esse início desse versículo me chamou a atenção. Depois de terem... Fala com fé. Depois de terem comido. Depois deles comerem, Jesus foi e confrontou Pedro. Você quer confrontar alguém? E o confronto não precisa ser agressivo. Ele foi confrontar Pedro, ele foi curar Pedro. Mas ele comeu primeiro com ele. Para mostrar: eu tenho uma aliança contigo, Pedro. Como você está entendendo? Amém. Irmão, você quer ganhar pessoas para Jesus? Amém. Senta com ela e come. Chama ela para a mesa. Eu e Paulinha estamos, né, nesse início de mês de abril, conversando com muitas pessoas, né, final de março, início de abril, e nós temos chamado algumas pessoas para a nossa casa, algumas a gente conversa aqui mesmo no gabinete, e nós sentamos à mesa, porque a mesa, querido, é um local onde você ganha pessoas para Jesus, onde você estreita relacionamentos. Eu tive no casamento da minha sobrinha, né? Minha irmã teve, eu, Paulinha, eu celebrei o casamento dela. E tinha muita gente. Sim ou não? Gente, tinha drone. E o casamento foi um casamento assim, meio que a minha sobrinha é meio doidona, né? Então ela fez um casamento com abadá, o nome daquela roupa, né? Eu botei abadá. Abadá é uma camisa, né? Que ela e o esposo, né? Eu levei, lógico, né? Levei um blazer, né? Para poder celebrar a cerimônia. Mas depois eu fiquei lá com aquela blusa. E tinha muita gente. E a grande maioria ali, tinha mais de 300 pessoas ali. E aquelas pessoas, irmãos, a maioria ali não conheciam o Senhor. E eu tive uma oportunidade de sentar à mesa com aquelas pessoas que estavam dançando zumba. A minha sobrinha é professora de zumba. Que estavam ali dançando várias coisas, fizeram coreografias. E eu sentei à mesa e pude falar do amor de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma oportunidade de você levar as pessoas a ouvirem do Senhor. E eu falei uma coisa aqui, que eu achei muito interessante. Eu falei assim: irmãos, não é um copo de cerveja. Falei: irmãos, é assim. Falei: não é um copo de cerveja que vai fazer Deus te amar menos e nem te amar mais. Mas quando você sair daqui, chega na tua casa e lembra que existe alguém que morreu por você e ressuscitou, que fez uma aliança contigo.
Foi uma parte da mensagem na celebração do casamento. Aí depois minha sobrinha falou que o pessoal chegou para ela e falou assim: caramba, esse pastor é legal, teu tio, hein? Liberou cerveja para todo mundo. Eu falei: não, eu não fiz isso. Aí ela explicou: não foi isso que meu tio falou, não. Ele falou que não é um copo de cerveja que vai fazer Deus te amar mais ou menos. Querido, essa palavra não me interessa se eles estavam dançando zumba ou seja lá o que foi. O que me deixou feliz é que a palavra foi falada no coração deles. A palavra entrou no coração deles, como chegou para Pedro. Depois de ter comido, Jesus comeu com ele primeiro e depois foi lá e confrontou. Aleluia. Em Atos 10, a gente não vai ler esse texto, Atos 10, versículo 9 ao 15. A religiosidade de Pedro quase fez ele perder a bênção. Diz que na hora sexta, Jesus traz uma visão para Pedro, quando ele estava em cima do telhado, esperando que o almoço fosse feito, na casa de alguns irmãos. A hora sexta significa que era meio-dia. Meio-dia geralmente é a hora do almoço. E a visão que Pedro teve, qual foi? Ele via descer do céu um lenço com vários animais impuros, ou seja, que pela cultura judaica e pela lei, eles não poderiam comer. E ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. E ele fala assim: jamais, Senhor, jamais eu vou comer um animal impuro. E por 3 vezes ele teve essa visão. Mas a sua religiosidade o impediu de entender o que o Senhor estava falando para ele, que o evangelho estava sendo levado para os gentios. E logo após chega uma pessoa lá, ele teve aquela visão, e chega as pessoas da casa de Cornélio, lembrando a ele, pedindo a ele que fosse à casa de Cornélio para falar da palavra de Deus. E quando eles chegam na casa de Cornélio, não estava só à frente a família de Cornélio, mas várias outras pessoas que ainda não conheciam ao Senhor Jesus. E diz que Pedro começa a falar do evangelho, e antes dele terminar de falar, querido, aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. Meu irmão, não considere as pessoas impuras, não considere as pessoas pecadoras, porque o Senhor Jesus é poderoso. O seu sangue foi derramado para trazer justificação, para purificar os pecados. Aleluia. Irmão, nós estamos deixando de ganhar por causa da nossa religiosidade. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Na parábola da grande ceia, o Senhor daquela ceia, Ele manda chamar os convidados para o casamento do seu filho. E diz que os convidados começaram a dar desculpas. Eu não posso ir porque eu comprei uma junta de boi. Eu não posso ir porque eu vou me casar. Eu não posso ir porque eu comprei terra. E quando ele chega e vê a casa vazia, diz que ele fica indignado. E ele vira para os seus criados e fala: sai para as ruas, chame aqueles que estão nas encruzilhadas, chame os aleijados, chame os coxos, para que a minha casa esteja cheia. Irmãos, a palavra, a direção é: venha, chame como as pessoas estão, mas elas, na presença, na casa do rei, na mesa do rei, elas não permanecerão da mesma forma, porque o Senhor é poderoso para transformá-las. Aleluia. Irmãos, que nós não sejamos empecilho para que as pessoas venham até Jesus. Muitas vezes nós mesmos somos essas barreiras, irmãos. E eu creio que o Senhor está falando hoje: toma o teu assento no lugar na mesa do rei. Sabe por quê? Às vezes nós não conseguimos conduzir pessoas à mesa do rei, irmãos, porque nós mesmos não nos sentamos nessa mesa. Porque nos consideramos, muitas vezes, dignos demais para sentar ao lado daquela pessoa que está ali. E o Senhor está trabalhando isso conosco muito sério hoje, irmãos. Amém. Muito seriamente hoje. Pedro quase perdeu a bênção de levar o evangelho aos gentios por causa da sua religiosidade. Mesa e comer junto traz confronto, traz restauração. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, 46 e 47, não vamos ler, você conhece, mostra como a igreja primitiva vivia, como eles viviam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E diz a palavra que em cada alma havia temor. E eles comiam as suas refeições diariamente, repartindo o pão. E enquanto isso, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, todo domingo pela manhã nós temos uma mesa posta aqui. E hoje, quem esteve aqui pela manhã? Foi bênção, irmãos? Amém. Queridos, nós tivemos por apenas 1 hora aqui.
todo primeiro domingo de cada mês nós temos esse tempo de oração aqui, de 7h30 às 8h30. E depois nós vamos para a mesa. E nós tivemos um tempo ali fora de adoração, um tempo ali fora ao redor da mesa. Um tempo de cura. Nós fizemos um ato hoje aqui profético, nós viemos ungindo e orando desde lá de trás até o portão, declarando que a porta dos peixes estavam abertas para este local. Amém. Né? Eu compartilhei um sonho de manhã, não vou falar agora para nós ganharmos tempo, mas muitos outros irmãos tiveram palavras, as mesmas palavras sobre questão de peixes, de coisas que aconteceram. A pastora Mira falou do peixe lá que morreu, né, pastora Mira? Tadinho, o defunto estava lá já há um tempão, estava até cheirando mal já. Você orou por ele, Mira? Eu não lembro se você falou isso, ressuscita. Não chegou a orar não, né? Mas estava lá, outra irmã, o Mauro falou da experiência do aquário, a Marília falou acerca da oxigenação. Isso, eu contei o sonho e começou a vir essa palavra com vários irmãos. Queridos, o que o Senhor está querendo dizer para nós, irmãos, é que existe uma chave, existe uma estratégia na Bíblia, existe um código na palavra, para que eu e você possamos levar pessoas a Cristo. O mês de abril, querido, na célula nós estamos estudando, o mês de abril é o mês da porta do evangelismo. Então, irmão, te prepara, porque o Senhor quer te usar, o Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer usar a tua vida para você levar pessoas a Cristo, mas a nossa religiosidade não pode nos impedir a isso. O Alan, eu lembrei agora, o Alan tem um aquário na casa dele. É água doce, né, Alan? Salgado. Água doce. Um aquário lindo. Tem 2? Tem 3 aquários? Já cresceu já, então. Tem muito tempo que eu não vou lá, né? Tem tempo que eu não sou convidado para ir naquela casa, né? Já estou percebendo isso. Né? Aquele filé mignon lá com aquele fricassê, né? Pensa que eu esqueci? Estou igual criança, não esqueci não. Irmãos, oh, glória a Deus. Às vezes tem vontade, né? Irmãos, o peixe, o Bertelli hoje falou sobre o ictus, que é o peixe no grego, né? A origem dessa palavra. Depois ele vai dar uma aula pra gente aqui sobre isso. Que não vai dar tempo da gente falar agora. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, elas são as pessoas do mundo, elas falam palavrão, irmãos. As pessoas do sistema desse mundo que não tiveram encontro com Jesus, ela tem costumes diferentes dos nossos. Alguns, porque na igreja às vezes também tem costumes feios. Amém? Amém. Antes de apontar para lá, a gente aponta para cá. Mas irmãos, no geral, que também somos pecadores, mas no geral as pessoas, elas têm comportamentos diferentes. Nós vamos ter no mundo homens que se relacionam com outro homem, mulheres que se relacionam com outras mulheres, pessoas que se drogam, se viciam. Elas precisam vir como estão, mas não permanecerem da mesma forma. Porque naquela festa, naquela boda, o senhor da casa virou para um dos homens e falou assim: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? Sabe o que isso quer dizer? Você pode vir do jeito que você tiver, com a prática que você tiver, mas dentro, na mesa do rei, você tem que ser transformado. Você tem que mudar as vestes. José estava preso numa masmorra, numa cadeia, mas quando ele foi chamado por Faraó, o que ele fez? Ele tomou banho, ele fez a barba, ele se vestiu vestes decentes para chegar diante de Faraó. Porque diante da mesa do rei, eu e você precisamos estar vestidos com vestes de justiça. Você pode levantar a tua mão e louvar ao Senhor, porque nessa noite o Senhor te chama para sentar na mesa do rei. O Senhor te chama para isso nessa noite, irmão. Amém, Pai. O comer, o sentar à mesa é algo tão poderoso que Jesus, após ressuscitar... Marcelo, consegue dar uma regulada nesse ar aqui? Tem uns irmãos ali que eu estou sentindo que eles estão ali. Eu estou falando de ressuscitar, mas elas estão quase... né? Eles vão ajudar vocês, tá bom? Volta aqui comigo agora. O comer é algo tão poderoso que o próprio Senhor Jesus, ele comeu depois que ressuscitou. Fala, Jesus comeu depois que ressuscitou. Diz a palavra em Lucas 24. Vamos lá rapidinho, Robertinho. A gente já está caminhando para o final. 24, 36. Lucas 24, 36. Perdão. Isso, Lucas 24, 36.
Lucas 24, 36. Só mais 6 versículos aí à frente. Diz assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. O que ele falou? Paz seja convosco. Fala para o teu irmão: paz seja com você, seja com a tua casa, com a tua família. Paz seja convosco. 37. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha só, irmão, Jesus ali tinha ressuscitado. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque o espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando: sou eu estou vivo, eu ressuscitei, toca na minha mão. E ele fala mais, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus. O que Jesus perguntou? Lê comigo. Fala com mais fé. O que Jesus perguntou? Não acreditando eles ainda, por causa da... Não, isso eu já li. Então, lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Jesus, ele estava falando: olha, acreditem, sou eu estou vivo. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Irmãos, Jesus já estava com seu corpo glorificado, tanto é que ele entrou na sala que eles estavam sem abrir a porta. Ele atravessou a parede. Nós somos de Jesus, amém? Amém. Nós somos justificados, amém? Amém. Nós somos reconciliados, amém? Amém. Mas ainda não estamos glorificados, então não tente atravessar uma parede que você vai quebrar a cara. A não ser que seja um milagre. Mas Jesus, querido, ele atravessou, ele entrou no meio deles e falou assim: vocês têm alguma coisa para comer, para mostrar que ele não era um espírito. Isso foi mais uma prova de que Jesus ressuscitou e ele está vivo. Para finalizar, o último texto que eu vou ler com você. Jesus, ele nos convida a sentar à mesa. 2 Samuel, capítulo 9. Isso é lindo. Essa passagem aqui é uma passagem tremenda. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Eu vou ler aqui rapidamente, acompanhe comigo. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Fala: aleijado dos pés. Aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maqui. Fala: casa de Maqui. Filho de Amiel. Fala: em Lodebar. Continua. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, fala: Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Fala: tu sempre comerás. Repita: tu sempre comerás. Passa. É até o 13, vamos lá. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se via, um cão morto. Pode passar. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe:
tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Cultivar-lhes-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, fala, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Fala, comerá sempre a minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Passa. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Fala, ele comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Último versículo. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Falei, ele era coxo de ambos os pés. Resumindo aqui rapidamente, Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Jonatas era um príncipe. Saul era o rei. Jonatas era filho de Saul e neto e avô de Mefibosete. E no dia em que Saul morreu e que Jonatas morreu, os inimigos tentaram matar Mefibosete, e a empregada, com medo, né? Porque eles tinham, naquela época, quando um rei assumia no lugar do outro, ele exterminava toda a linhagem real, para que não houvesse confronto depois. E quando a empregada vai correr com Mefibosete, ele devia ter 4 a 5 anos, diz que ele cai da mão dela e ele fica aleijado dos 2 pés. E ele vai para um lugar, para a casa de Maquir, um local onde ele era cuidado como um aleijado. E ele morava em Lodebar. Essa palavra Lodebar significa lugar que não tem sustento, lugar que não tem colheita, significa um deserto. Mas em um determinado momento, Davi, o rei de Israel, o grande rei Davi, ele caminhava e ele lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. E ele fala para o servo: existe alguém ainda da família de Saul, para que eu possa usar de misericórdia com ele? E um dos servos fala: existe um, Mefibosete, esse aleijado. E ele manda chamar Mefibosete. Irmãos, isso é lindo, porque em Lodebar, querido, é um lugar de sofrimento, é um lugar que não tem vida, é um lugar onde a casa de Maquir, um lugar que se cuidava do aleijado. Ele era coxo, mas ele era neto de um rei. Mefibosete tinha sangue real nas veias, mas ele vivia num lugar deserto, ele era aleijado. Quando ele chega diante de Davi, ele fala: quem sou eu, senão um cão morto? Mas Davi vira para ele e fala: você comerá todos os dias na minha mesa. Você vai sentar-se à minha mesa e vai comer na mesa do rei. Querido, Deus está falando para mim e para você hoje que nós fomos chamados. Eu não sei como você está se vendo nesses dias, eu não sei como você está se vendo com a tua família, mas eu quero dizer que nessa noite Deus está te chamando para sentar à sua mesa. Jesus está te chamando para você tomar lugar de rei, de princesa, de príncipe do Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite para você viver uma nova história. Eu não sei o que aconteceu no teu passado, eu não sei quem te derrubou, eu não sei o que te levou a ficar aleijado, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus te chama: venha, sente-se em minha mesa, porque aqui é o teu lugar, porque você tem sangue real escorrendo na tua veia. Quanto você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão. Você pode aplaudir o nome do Senhor, você pode se alegrar, querido. O Senhor está te chamando nessa noite para isso. Aleluia! O Senhor quer te tirar desse lugar deserto, da tua alma. Quantos aqui estão feridos de alma? Quantos talvez estão rejeitando pessoas porque você foi rejeitado? O Senhor está te chamando hoje para sentar à mesa, assim como chamou aquele aleijado, aquele que falou um cão morto. Mas sabe qual é a riqueza da mesa? E agora eu te convido a ficar de pé. Chama o ministério de louvor. Sabe qual é a beleza da mesa? Só não preste atenção, que essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte.
Queridos, a mesa, vamos colocar como uma mesa, na época dos reis, uma mesa mais alta. Não aquela que Jesus tinha com os discípulos, que ele se reclinava. Mas quando Davi sentava à mesa com seus filhos, com a sua família, e Mefibosete sentou junto. Ele sentou-se à mesa, com a cadeira, e os pés, quando você senta na mesa, fica onde? Você bota os pés em cima da mesa? Não, fica debaixo da mesa. Sabe o que você está ensinando pra gente, gente? Que quando você está à mesa, você olha olho no olho, e os teus defeitos são encobertos. O defeito de Mefibosete não aparecia na mesa, porque quando você senta à mesa, você se iguala. Mas só tem pecador na mesa, mas o que está dentro de você é maior. Você se iguala por causa de quê? Não é porque ele é pecador, mas você olha olho no olho. Naquela hora ali, o rei olhava nos olhos do seu filho e olhava no olho de Mefibosete. E Mefibosete naquela hora estava sendo curado de todos os seus traumas, inclusive de se considerar um cão morto. O Senhor te chama hoje para a sua mesa. Aleluia! Para que você olhe nos olhos do rei e escute da sua boca: a partir de hoje, você vai comer todos os dias na minha mesa. Porque só quem conhece o rei, só quem é filho do rei, tem poder e autoridade de sentar à mesa e de não se sentir um cão morto e envergonhado. Você pode glorificar o Senhor. Eu queria que invertesse as luzes só para a gente orar, para a gente finalizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, nós vamos orar sim pelos aniversariantes, senão obrigado por mim. Mas eu queria, irmãos, a gente passou 7 minutinhos aí, mas eu te peço só mais esse momento. Porque existe um lugar, querido, junto ao coração de Deus. Existe um lugar na mesa para mim e para você. Glória. E eu queria que enquanto nós entoássemos isso, eu não sei como você está se sentindo, ou o que você está passando, mas enquanto nós entoarmos esse cântico, à medida que o Espírito Santo vai falando no teu coração, se veja sentado na mesa. Que você possa estender as tuas mãos nessa noite. Eu não vou te chamar você nem vir aqui na frente não, mas você estender as tuas mãos e falar: Senhor, eu quero me sentar na tua mesa. Aleluia! Eu não quero mais me sentir um cão morto.